é um projeto absolutamente extraordinário que junta 3 países em redor de uma ideia muito importante, que é a ideia de que é importante olhar para o universo dos músicos na área clássica, dos quartetos na área clássica, e conseguir expandir o universo de conhecimento deles. Foi uma ideia lançada por Itália, Lady Moira del Quartetto, e envolve Portugal, Itália e França, e cada um dos países criou o seu próprio programa para ensinar os quartetos de música clássica. O programa de Portugal, como foi entregue à Experimenta Design, e a Experimenta Design como trabalha sobre cultura contemporânea, foi um programa que se centrou, acima de tudo, nesta ideia de que é muito interessante fazer esta ligação entre o universo da criação contemporânea em diferentes áreas e o universo da música clássica. Por isso, a Experimenta concebeu toda uma série de workshops que aconteceram durante uma semana, divididos em 2 sítios, um deles muito clássico e com uma história muito importante em Portugal, que é o Palácio Nacional de Mafra, e longe de um centro urbano como Lisboa, e o outro por oposição num sítio totalmente dedicado à contemporaneidade, que é o Museu de Arte e Tecnologia de Lisboa. Achámos que seria interessante convocar 3 áreas principais, uma ligada ao espaço, que é a arquitetura, portanto a relação entre o som, a música, a interpretação, a composição musical e o espaço onde tudo isso acontece. Outra ligada ao design, quer design de som, quer design gráfico, quer design de comunicação, quer design de produto. E outra ainda ligada à própria composição musical, mas na área contemporânea e às artes plásticas. E depois compusemos um programa para o qual convidámos professores e alguns profissionais também destas áreas, artistas e músicos e compositores, para dar os workshops aos alunos. In the last days we had workshops, both in Mafra Castle and here at Mart, 2 amazing locations in Portugal. And these were workshops by different professionals from different fields, and they talked to us about their fields and their passions and explained to us how these fields work and how they relate to music. Fui convidado para falar sobre a relação entre arquitetura e música e eu optei um pouco por falar sobre as origens da arquitetura ou as origens do espaço em arquitetura, no pressuposto que há alguma interação mais óbvia com a própria origem do espaço na música. Os jovens músicos foram convidados a fazer um percurso comigo que tinha, de algum modo, a ver com o princípio da aventura humana, uma espécie de tentarmos imaginar como teria sido o princípio da aventura humana e a sua territorialização, ou seja, como se ia fazendo o reconhecimento da natureza e o reconhecimento da paisagem. E, a partir daí, como se foi, pouco a pouco, conceptualizando o espaço, que veio a ser também um espaço arquitetónico. E a minha esperança, claro, é que ao longo desse percurso os próprios jovens músicos fossem descobrindo as interações que existem com o seu próprio campo de conhecimento. O workshop centrou-se na relação entre o uso de som pelos artistas plásticos, a relação entre a música e a criação musical e as práticas artísticas contemporâneas. E, portanto, o objeto do nosso trabalho foi cruzar ou pensar o cruzamento entre a zona do som, da audição
e a zona da visão e do toque, que são, digamos, os vários campos pelos quais as práticas artísticas contemporâneas desenvolvem. Eu acho que os músicos, em geral, estão muito disponíveis, mesmo aqueles que vêm de uma tradição, pura e simplesmente a tradição da música erudita, eles estão muito disponíveis para ouvir e para debater esta ligação entre as várias zonas artísticas. O que aconteceu em Portugal foi um crescente entusiasmo entre os músicos, os quartetos que tiveram connosco e os professores. Alguns deles teóricos, na área da arquitetura principalmente, mas das artes plásticas também, mas alguns deles, eles próprios criadores e artistas. Portanto, houve uma ligação muito interessante e uma sinergia muito grande entre os professores e os alunos. This week we made a lot of workshops and I think it was really interesting to see a lot of different arts because when you study music, for me, you just study violin and history of music and analysis of music and it's really focused on the music. And during this week we learned a lot of knowledge about arts and it was really, really interesting. I think all of the things we learned are really applicable to creating interesting and new projects as a quartet. So yeah, we're really inspired to take it on. O que eu fiz foi, lembrei-me de lhes dar para a mão uma impressão da minha obra partitura na Casa da Música em 2007, que foi colada a vinil na toda a porta de vidro da Casa da Música no Porto. Os 3 quartetos, o da Polónia, França e Alemanha, eu passei-lhes para as mãos isto, foi quase imediato, e disse, olha, o que vamos fazer é, vocês pegam nisto e vão musicar, vão compor. E assim foi, eles em grupo compuseram e saíram coisas incríveis, totalmente diferentes, mesmo totalmente diferentes. Outra intenção nossa também, uma vez que o Musa pressupõe que existam concertos que são oferecidos ao público durante a residência artística, foi que um deles seguisse o modelo clássico da prestação musical na área clássica. Portanto, os quartetos num sítio mais clássico, numa sala mais clássica, com um programa mais clássico. O outro, pelo contrário, como aconteceu em Lisboa, dentro do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, teria uma componente mais exploratória e mais inovadora. Na sala principal do MAT tínhamos uma instalação que reagia, que interagia com as pessoas, e então o recital desse dia foi dentro da instalação do Carson Oller e teve um contributo acrescentado que foi uma composição interativa, experiencial, exploratória, quase vinda do brainstorming, do trabalho dos músicos com os professores, que foi uma peça de música, de som contemporâneo que aconteceu durante o recital. Basicamente o que procurámos foi, numa primeira fase, lançar alguns fundamentos teóricos sobre o que é a improvisação, a condução em grupo, a colaboração, no fundo o design de interação entre pessoas que estão em processo de criação, mas em regime de muita flutuabilidade em termos criativos. A primeira parte, portanto, o primeiro módulo que tive a dar no programa Musa, aqui em Mafra,
foi dedicado ao estudo que eu estou a fazer no momento, que é sobre geometria sagrada e música, a ligação entre as duas. O que acontece é um foco no aqui e agora, desligar os processos de linguagem, desligar os processos cognitivos e tentar sentir e tentar perceber o que é comunicar quando não há regras implícitas, tentar perceber o que é decidir e não reagir. Falamos de músicos que habitualmente estão muito presos a uma pauta, a procurar interpretar uma peça que já existe, e o que nós ali procurávamos era libertar-nos de alguma maneira desse processo e interpretar e criar ao mesmo tempo. Ou seja, não há aqui digamos, dois momentos. A composição coincide com a própria interpretação. Eu acho que este confronto entre os artistas e o local, entre os artistas e outras formas de arte, é muito estimulante. Já o disse, acho que esse é o principal mérito deste projeto Musa, e isso não pode deixar de ser enriquecedor para os artistas que nele participam. O facto de tocarem num sítio onde normalmente não é suposto tocar, mas também o facto de dialogarem com artistas com os quais normalmente não dialogam. E isso tudo traz com certeza uma forma diferente de ver a música clássica, de ver a forma como interpretam a música clássica, e sobretudo torna-os mais ricos como pessoas. Em Mafra foi uma dimensão muito mais clássica, muito mais by the book, digamos assim, e o programa só contou com 2 dos quartetos e foi oferecido ao público num espaço muito bonito do Palácio Nacional de Mafra. Bem-vindos ao Palácio Nacional de Mafra. Palácio Nacional de Mafra, que é Património Mundial da Unesco desde há 2 anos nesta parte. Mafra tem uma fortíssima relação com a música, a começar pelos 6 magníficos órgãos dentro da Basílica, passando pelos 2 carrilhões que nós temos também nas Torres Sineiras. For me, it's really important to put other arts in music and to cross different arts. I think today we should to open the music to other publics, and I think interdisciplinarity is the occasion for that. Eu creio que a interdisciplinaridade, numa altura ou numa época em que o conhecimento está tão fragmentado em quartinhos fechados, é muitíssimo importante. Além de eu considerar que torna as pessoas melhores pessoas, porque conhecem melhor o mundo. I think as musicians we tend to really focus just on music. We tend to try to get as good as we can and kind of just focus on that in a really condensed way. But I think it's important as a musician and as a young musician to try to broaden your horizon and look at all these different fields, because I think it's interesting and important for us as young artists to kind of have an overview of these different disciplines and use that in our work and also use it to connect to audiences. We have some power now to have confidence to take different people from different subjects to our projects. Not be only musicians on the stage, but to invite someone who will give some more interesting things to our projects. In the workshops we met all these different and charismatic teachers, and they all really sold like the value of the field they're in. So I think
we're really inspired to look at all these different fields, and some of them we already kind of were interested in, like art, we were really interested in before, but other things like architecture and design we didn't know a lot about. So now we kind of have an insight into all of these different fields, and I think that has been really interesting and new to us. I think it's the occasion to make a union of all these arts and to have more and more public in our concert halls. We are very inspired after this very busy week, and we have a lot of ideas what we can do during our concert. It's really important to put all hearts in our performance. So during this week you learn about that, and I think it's really important in the modern world of music. Eles devem ter visto que havia fontes que se tocavam. Isso fica nas cabeças deles. Ao trabalharmos na área da cultura, ao trabalharmos na área da educação, ao formarmos os jovens músicos, neste caso, estamos a contribuir para que a cultura seja uma alavanca para a mudança e seja um fator de enorme importância positiva para a alteração deste contexto que atravessamos agora no princípio do século. Todos nós, os parceiros do Musa, somos muito otimistas relativamente a esta importância da cultura. E o que sentimos dos nossos alunos, dos alunos com quem tivemos, dos músicos com quem tivemos e dos professores com quem trabalhamos, é que comungamos desta ideia de que, em conjunto, educando novas gerações e presentes gerações, nós conseguimos que a cultura tenha um efeito contaminante e verdadeiramente alterador de um cenário que neste momento é difícil, mas que nós achamos que vai ser muito bem resolvido nos próximos tempos.